Olá, turma de beneficiamento. No vídeo de hoje, a gente vai continuar abordando o nosso assunto de geometria espacial. E a gente vai aprender a calcular o volume de três sólidos: o prisma, o cilindro e a esfera. O primeiro sólido que a gente vai trabalhar é o prisma. Então, prismas são sólidos em que o volume depende do formato da base. Basicamente, a gente vai ter um polígono na base e a gente vai expandir esse polígono até uma altura desejada. Então, passo principal e primário é a gente conhecer a área da base. Porque o volume de um prisma é dado pela multiplicação da área da base pelo valor da altura que nós acrescentamos nele, tá? Então eu coloquei dois exemplos de prismas para vocês. Primeiro, um prisma em que a área da base é um retângulo de dimensões A, B, e a gente expandiu ele por uma altura C, tá? O segundo prisma aqui, que a área da base é um triângulo de lado A e altura B. Então, eu dei um lado e a altura do triângulo, simplesmente para facilitar o cálculo da área de um triângulo. E a gente expandiu esse triângulo por uma altura C. Perfeito? Observação importante. A gente está falando agora de volume. Então, a gente está multiplicando três medidas. A gente tem a medida da área, que já é o resultado da multiplicação de duas medidas, resultando em centímetros quadrados ou metros quadrados. E a gente está multiplicando isso mais uma vez pela altura, que vai ser dada, por exemplo, em centímetros ou em metros. Quando a gente faz essa multiplicação de unidades, a gente vai ter o resultado dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Tá? Então, nunca vamos esquecer de qual unidade que nós estamos trabalhando. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo de cálculo do volume de um prisma. Nesse exemplo, a gente tem uma piscina. Essa piscina tem as seguintes medidas: 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de altura. Tá? Se eu chamar o 10 de A, o 6 de B e a altura de C, o meu resultado do volume, cálculo do volume, vai ser dado por A vezes B vezes C. E a gente consegue perceber de forma muito clara que esse A vezes B é a área desse retângulo e o C é a altura que a gente fez a expansão da área. Substituindo os valores que nós temos, A vale 10, B vale 6 e C vale 1,8, tudo em metros. O nosso volume total é igual a 108 metros cúbicos. Mas quando a gente fala de água, a gente está muito acostumado com litros. Então, para a gente fazer essa conversão para litros, só lembrando lá da nossa conversão, ó, cerca de umas 6 aulas atrás, conversão de unidades, a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, quando a gente fala que a gente tem 108 metros cúbicos na piscina, na realidade, a gente tem 108 mil metros cúbicos. Beleza? Exemplo 2, só para a gente terminar de fixar essa parte, o volume de um cubo abaixo. Se é um cubo, a gente sabe que todos os lados do cubo são iguais. Então, eu faço o cálculo da base, que é um quadrado, a área da base, que é um quadrado, 5 vezes 5, e eu multiplico isso daqui pela altura, que também vai ser 5, já que é um cubo. Então, eu vou ter que o volume desse cubo vai ser 5 ao cubo centímetros cúbicos. Então, o volume total desse cubo, 125 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para os cilindros. Todo mundo sabe o que é um cilindro, né? Todo mundo já lidou com cilindro na vida. É uma forma geométrica muito comum. Basicamente, a ideia do cilindro é que a gente vai trocar a forma geométrica da base por um círculo. Então, a nossa base sempre vai ser
um círculo. E a gente vai expandir esse círculo por uma altura. Então, o volume de um cilindro também é a área da base vezes a altura. Mas a gente tem que ter um cuidado de que a área da base é πr ao quadrado. Tá? A área da base é πr ao quadrado. Outro cuidado, eu coloquei esse cilindro verde um pouco mais inclinado. Então vocês percebam que a altura dele aqui não vai ser o comprimento deste lado dele. Tá? A altura dele vai precisar ser calculada através do nosso famoso Teorema de Pitágoras. Perfeito? Então, se vocês se depararem com algum exercício em que o cilindro está inclinado, provavelmente vocês vão precisar utilizar como ferramenta para resolução o Teorema de Pitágoras. Um exemplo com cilindro, a gente tem aqui um cilindro com o círculo da base tendo o raio igual a 8 centímetros e a altura desse cilindro é de 20 centímetros. Então, simplesmente aplicando na nossa fórmula, na nossa equação, a área da base é dada por πr ao quadrado e a gente vai multiplicar a área da base pela altura. Substituindo valores e considerando π igual a 3,14, a gente vai ter 3,14 que multiplica o raio ao quadrado. Fiz uma pequena confusão aqui, tá? Aqui é 8. O nosso resultado já está considerando aqui 8. Tá bom? Ao quadrado vezes 20, que é a nossa altura. Então, o volume igual a 4.019,20 centímetros cúbicos. Nunca vamos esquecer que a nossa unidade também está elevada. O último volume que nós vamos calcular nessa aula é o volume da esfera. Então, a esfera nada mais é do que um semicírculo rotacionado em torno de um eixo. Então, você pensa aí, metade de um círculo, certinha. A gente vai fixar essa parte azul e vai girar ela em torno dessa parte azul. O que a gente vai ter como resultado é a criação de uma esfera. Nada mais é do que uma bola de futebol, uma bola de basquete, isso é uma esfera, tá bom? O volume da esfera é dado por esta equação, então é importante a gente conhecer esta equação. 4 que multiplica π, que multiplica r ao cubo, tudo isso dividido por 3. Tá? Então, o volume da esfera é dado por esta equação. Exemplo. Determinar o volume dessa esfera que tem 3 metros de raio. Observação, o raio do círculo, do semicírculo, que gera a esfera, é o mesmo raio da esfera, tá bom? Então, esses raios sempre vão ser iguais. Utilizando a nossa equação para cálculo do volume da esfera, eu vou substituir π considerando 3,14 e o nosso raio de 3 metros. Quando eu faço a multiplicação de 4 vezes π, eu tenho 12,56 e 3 metros ao cubo eu tenho 27 metros cúbicos. Multiplicando e dividindo por 3, ou seja, resolvendo essa nossa expressão, a gente vai ter que o volume dessa esfera é igual a 113,04 metros cúbicos. Beleza? Turma, é isso. Os 3 sólidos que nós conhecemos hoje, os prismas, cilindro e a esfera. A equação da esfera é uma equação que vocês têm que memorizar. É importante saber aquela equação. E as equações do prisma e do cilindro, a gente consegue chegar nelas de forma bem tranquila a partir das áreas das bases, né? Na próxima aula nós continuaremos nossos estudos. Até lá!